Olá, gente, um bom dia, graça e paz para todos. Hoje de manhã, né, como de costume, nós vamos gravar a nossa aula, vamos falar sobre a lição de número 2, que é as promessas de Deus para Israel. É a segunda lição deste último trimestre desse ano que nós vamos estarmos estudando. E toda a lição ela fala sobre as promessas de Deus, né, tanto para a igreja quanto para Israel, outras promessas que nós veremos no decorrer, né, deste trimestre. E nesta segunda lição, né, na lição passada, aliás, nós fizemos praticamente um esboço, né, um resumo de tudo aquilo que nós vamos estudar durante esses últimos meses, né, encerrando, né, este ano letivo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre as promessas de Deus sobre Israel, né? A segunda lição desse trimestre fala exatamente sobre isso. Então a gente vai, né, se dedicar a entender essas promessas, como elas se originaram, né, como elas aconteceram e ainda estão a acontecer, né, porque partes aconteceram já a partir de Abraão, né, as promessas deram início, e isso tudo acontecendo devido já no princípio à queda do homem. Então já havia uma promessa de Deus para a redenção. E o Senhor vai escolher Abrão, né, o qual vai dar continuidade a essas promessas do Senhor. E essas promessas, né, vêm através de Abraão, ela começa com as promessas para Israel e estende-se para nós. Nós vamos ver isso mais adiante e nós vamos compreender de qual forma essas promessas abraâmicas chegam até nós hoje. E nós vamos aprender nesta lição, né, com detalhes sobre essas promessas para Israel. E o textuário da lição está em Gênesis 12 e o versículo 3, que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é uma promessa que o Senhor fez a Abraão. Abraão é chamado para ser esse canal de bênção, um canal de vitória para o mundo. E os cristãos hoje também, nós todos fomos chamados para compartilhar esta vitória. Qual que vitória? A vitória da salvação. Compartilhar com quem? Com todos os povos, com todas as nações, conforme o que o Senhor nos ordenou lá nos evangelhos. Ide por todo mundo, pregar, anunciar a minha palavra, e todos aqueles que crê será salvo e não será condenado. Esta é a missão da igreja, esta foi a missão de Israel, esta é a missão que o Senhor entregou nas mãos de Abraão, fazendo essas promessas, porque para cada uma delas se cumprir, foi necessário, é necessário, será sempre necessário a obediência. Não apenas ouvir a ordem, mas pôr em prática segundo as determinações de Cristo. Porque Ele dá a ordem e Ele dá as condições para que cada uma dessas promessas venham se cumprir em nossas vidas. E se nós formos fiéis, assim como Abraão foi fiel, essas promessas elas se cumprirão. Lembrando que nós vimos na aula passada a respeito das promessas condicionais e as promessas incondicionais. O próprio nome já explica. Existem as promessas condicionais, que é se eu fizer, se eu obedecer, se eu andar. Então, essas promessas, né, que são condicionadas ao meu obedecer, ao meu temor ao Senhor, a eu ouvir e aguardar. E essas promessas condicionais, elas dependem de algo ou de alguém para se cumprir. Já as incondicionais não dependem. As incondicionais, independente da minha obediência, da minha fidelidade, do meu querer ou não, elas se cumprirão. Exemplo disso, o nascimento de Jesus, né, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, são promessas incondicionais, né, o julgamento de todas as nações, a condenação para aqueles que não foram fiéis, aqueles que não obedeceram, aqueles que não buscaram mudar, né, de acordo com a palavra, aqueles que não buscaram essa transformação, aqueles que não buscaram viver com Cristo. Existe uma sentença e isso é independente. Se eu creio ou não, se eu quero ou não, e ninguém pode interferir nisso, porque é um projeto do Senhor, é uma promessa do Senhor e ela vai se cumprir, querendo o homem ou não. A verdade prática, ela diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel.
ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel. Nós sabemos que Israel, né, como uma nação eleita, como uma nação escolhida do Senhor, prevaricaram. É uma nação que se afastou do Senhor, uma nação que se rebeliou contra o Senhor. E ainda hoje a cidade de Jerusalém, ela deveria ser a capital do Israel de Deus, mas em vez disso ela permanece uma fortaleza de Israel segundo a carne, ou seja, dos judeus que não se voltaram para Jesus, que não creram em Jesus, não crer que Jesus já esteve, que Jesus veio, né, já a sua primeira vinda, mas eles ainda esperam o Messias prometido, porque eles não creram, né, em Cristo Jesus, no seu nascimento, naquele que ficou, né, entre a nação ali durante 33 anos, né? Nós sabemos que Jesus teve 3 anos de ministério, ele batizou com seus 30 anos e durante esses 3 anos foi desenvolvido o seu ministério, e aos 33 anos ocorre a morte e também a ressurreição de Cristo. E como resultado disso, a cidade está da mesma forma quando ocupada nos dias de Isaías, nos dias de Ezequiel, nos dias de Jeremias, uma cidade distante do Senhor, um povo distante de Deus, um povo, muitos deles idólatras, né, que os seus cultos, né, os seus sacrifícios não passam de rituais e não estão voltados para o Senhor como o Senhor desejou desde o momento em que os separou, conforme havia prometido para Abraão, tirando eles ali do Egito, né, os quais ali já estava cumprindo uma promessa que o Senhor fez a Abraão. E nós vemos que mesmo ele sendo tirado da escravidão, lembrando aqui que o Egito simboliza exatamente isso, né? O que o povo de Israel, o que a nação de Israel estavam ali, o que eles estavam passando, como eles estavam vivendo, qual era a situação, qual era o estado deles, estados de escravos, viviam escravizados. E o Egito representando exatamente o posicionamento, o retrato de como o mundo vive hoje, escravizados pelos pecados, escravizados pelos seus próprios desejos, escravizados, né, pela idolatria, pelo culto ao eu, né? E assim está a humanidade, né? Deixando ser dominada pelos desejos malignos, como eu já citei aqui em outras vezes, quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, ou seja, esse sistema corrupto que tem cada vez mais levado o homem para se aprofundar no poço, né? Sujar-se cada vez mais. É assim que se encontra, porque o inimigo, o diabo, que tem governado essas pessoas, fazendo com que elas se distanciem de Deus. Este é o propósito dele. Uma vez que a sua sentença já foi decretada, não existe redenção nenhuma mais para ele, então a intenção é levar o máximo de outras pessoas consigo, e existem muitas pessoas que estão deixando ser levadas, mas ainda há tempo de olharmos para Cristo, né, e mudarmos a direção, andarmos na direção contrária, na contramão deste mundo, porque esta é uma das promessas do Senhor, que nós creamos nele para que nós possamos alcançar a salvação. E aquele que crê procura obedecer, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à peleja, mesmo em meio à guerra, luta constantemente para vencer. Vencer o quê? Vencer o pecado. Que pecado? Todos os tipos, do menor ao menor, porque nenhum deles, se nós não nos arrependermos, se nós não buscarmos transformação, nenhum deles permitirão que nós entraremos, né, na cidade qual o Senhor nos prometeu, permite que nós adquirimos a nossa salvação. Mas pelo contrário, se nós permanecermos errantes e não buscarmos o conserto, teremos as nossas vidas condenadas, seremos no final de tudo, como a Bíblia diz, aqueles que morreram, né, mas sem Cristo, eles ressuscitarão, mas para a vergonha eterna, para a segunda morte, né, que é quando será lançado um lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para o homem, mas foi preparado para o diabo, juntamente com os demônios, que são aqueles anjos caídos, foi preparado para ele. Mas a humanidade, por não escolher o caminho correto a ser trilhado, por não renunciar, por não abrir mão dos seus desejos, das suas concupiscências, acabará tendo esse mesmo destino. Mas ainda é tempo, é luta constante, porque eu já falei que várias vezes e volto a repetir, às vezes o homem espera mudar de vida para depois ir para a igreja. Não fica esperando isso não, tá? Vá como você está, só não permaneça como está. Procura esta mudança,
orando, lendo a palavra, e dia após dia seremos transformados, você será transformado, porque aqueles que estão ali congregando, aquele corpo que você vê, cada membro que nós vemos ali, cada um está buscando essa transformação, porque não tem nenhum santo. Qual é a diferença? Reconhecemos os nossos erros, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que somos falhos e sozinhos nós não vamos conseguir nos purificar, nos limpar, é somente com a ajuda do Espírito Santo. Então nós buscamos ao Senhor, entregamos a nossa vida a Ele e constantemente estamos pedindo ao Senhor a libertação. E isso vai acontecer até Jesus Cristo voltar. Porque às vezes Jesus liberta, trabalha em uma área, aquela área é transformada, mas lá na frente, em uma outra área, precisa ser trabalhada, precisa ser limpa, precisa ser purificada, porque a Bíblia diz que é luta constantemente até Jesus Cristo voltar. E é tanto que a Bíblia diz que aquele que é limpo, se limpe mais ainda. Tem como alguém que é limpo se limpar mais ainda? Mas a Bíblia recomenda. Ou seja, aquele que está na busca, aquele que entregou a vida para Cristo, que todos os dias ele busca a purificação, porque é de glória em glória. Mas ela diz, aquele que está sujo, se suje mais ainda. Quem é este? É aquele que sabe que o que está fazendo não é correto, sabe que está em pecado, mas ele não busca corrigir, ele não busca o arrependimento, ele não busca a ajuda de Cristo para a transformação, ele está ali preso no seu pecado e para ele está tudo bem. Não busca mudança de forma alguma. E todos os dias ele suja-se mais ainda, porque todo dia algo mais de ruim é acrescentado à sua vida e ele não se importa, não se preocupa com isso. Mas Cristo não quer. Cristo quer que nós mudamos, porque esta promessa é para todos. Não tem distinção, né, de pessoas, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo está incluso toda a humanidade. Ele quer que todos tenhamos a vida eterna e que nós não venhamos a perecer. Este é o plano. Mas só que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa liberdade de escolha. E o homem escolhe, né, o caminho a trilhar. Mas só que as nossas escolhas, elas terão consequências. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. O que você planta, você vai colher. Você não vai colher algo diferente do que tem plantado. E a leitura em classe, né, ela se encontra no livro de Gênesis, do capítulo 12. Aí vamos do versículo 1 ao 3. Depois do livro de Romanos, que é o capítulo 9, que vai dos versículos 1 até o versículo 5. E aí, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ordenança do Senhor, tá? Primeira fase aí, ordenança. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe. O Senhor dá uma ordem para Abraão. 2. E ar-te-ei a uma grande nação, e abençoar-te-ei, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, nós vimos no primeiro versículo uma ordenança, mas no segundo versículo vimos uma promessa do Senhor para a vida de Abraão. O terceiro versículo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Continuidade da promessa de Deus para a vida de Abraão. Romanos capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Quem é que está escrevendo? Paulo para os romanos. E ele diz assim no versículo 2: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo está falando desse parentesco espiritual, tá? 3 ou 4, que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos e a glória e o conserto e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Esta é a leitura em classe da lição 2. A introdução da lição, ela nos diz assim, eu vou direto para a introdução, gente, eu não vou ler, eu não vou explicar o texto, porque a lição ela vai falar exatamente do texto que nós lemos.
Então, inclusive da leitura diária. Todos os textos da leitura diária está sendo desenvolvido durante essa lição também, tá? Para aqueles que acompanham, sempre lá na minha página eu coloco todos os dias à noite a leitura diária do dia seguinte, tá? Para que tenha facilidade, para ter mesmo para vocês aproveitarem, aqueles que são professores, enviar para o aluno, né? Para poder ele se inteirando da lição durante a semana, para ele se inteirando do tema, né? E até mesmo para aqueles que querem usar na sala de aula, tá? Use isso lá como slide. Então, todos os dias à noite eu posto para que a gente possa ter conhecimento do conteúdo e ir desenvolvendo e ir fazendo as aplicações durante, né, a preparação da lição. E para aquele que é aluno também, já ir se inteirando daquilo que vai ser tratado, ok? Então, já aproveitando, tá, gente? Vai compartilhando a aula com alguém para que seja abençoado também. Curta, deixa seu comentário, porque isso ajuda muito para que possa ser divulgado, levado, tá, para outras pessoas também. Vamos lá. A introdução da lição diz assim, ó: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus, ou seja, antes do nascimento de Jesus. Já era Deus trabalhando em favor de toda a humanidade. Tudo começou quando Deus chama Abraão e lhe fez promessas a respeito do divino propósito. Que propósito era esse? De formar uma grande nação. E através de quem? Quem o Senhor usaria para formar essa grande nação? Abraão. O Senhor olha, né, e escolhe Abraão. E quem era Abraão? Filho de pais idólatras, né? Nós sabemos que os seus pais trabalhavam com ídolos, vendia ídolos. Abraão está ali naquele meio. O Senhor vai o tirar, vai o chamar e vai fazer dele uma grande nação. Uma grande nação para quê? Para abençoar todas as demais nações, para que as outras nações fossem alcançadas através dele. Nesta chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpia, dentre todos os povos da terra, a fim de forma especial cumprir o que? Os propósitos divinos para a humanidade. Pois a salvação e o Salvador viram desta nação. É deles que vai vir, da nação de Israel. Eu falei na última aula, lembra? Que o Messias ele vem de qual tribo? Da tribo de Judá. Quem é Judá? Um dos filhos de José. Quem é José? Filho de Jacó. Jacó, que é filho de Isaac. Isaac, que é filho de Abraão. Então, as promessas do Senhor estão se cumprindo dentro desse povo, dentro dessa nação que o Senhor escolheu. Por isso, nessa lição, nós veremos que muitas promessas de Deus para Israel, elas são irrevogáveis. Ou seja, lembra das promessas lá que são incondicionais? Isso é que, ou seja, que não se pode anular. O homem querendo ou não querendo, elas vão se cumprir, porque não se trata do meu querer, do querer do homem, da vontade do homem, mas é uma vontade do Senhor. Ele está condicionado apenas ao querer do Senhor. Elas foram feitas por Deus, começando por Abraão, depois estende aos seus filhos, seus netos, né, seu filho Isaac, seu neto Jacó, e a Davi é confirmada com o advento do Senhor Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, né, que confirma todas estas promessas que foram feitas desde, né, o momento em que o Senhor separa e escolhe Abraão como aquele que vai dar o início, né, a todas essas promessas. E as promessas de Deus a Israel, gente, como eu falei, elas começaram a ser proferidas há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Para você ver que passa o tempo que passar, as promessas do Senhor, elas se cumprirão. Como eu falei, esse é um tipo de promessas, né, irrevogável, que não dependia da obediência do homem, porque o Senhor tinha um propósito com tudo isso, né, que era a redenção de toda a humanidade. E então passou-se 4.000 anos, mas a promessa do Senhor começa a se cumprir aí com o nascimento de Cristo, né, no meio da tribo de Judá, dos descendentes de Judá. E quando o Senhor chama Abraão, quem era Abraão? Abraão, nós sabemos que ele era caldeu. E o Senhor vai fazer promessas, né? Essa promessa que o Senhor lhe faz, né, acerca do propósito. Que propósito era esse? De criar uma grande nação. E mais que criar uma grande nação, porque o objetivo de Deus não era só fazer com que o povo se multiplicasse, não era só fazer com que nações fossem geradas,
povos fossem gerados, multidões de pessoas geradas, mas com tudo isso o Senhor tinha um propósito. Qual era? Salvar uma humanidade que estava perdida. E por que essa humanidade estava perdida? Por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Quem são eles? Adão e Eva. Quando eles desobedeceram ao Senhor, quando eles estavam lá no Jardim do Éden, o Senhor nos diz que ele criou o homem como perfeito. O Senhor cria todo um ambiente, né, com condições para que o homem possa ali viver. Nós vimos que o Senhor, quando criou o jardim, né, e ali no meio o Senhor coloca o homem para tomar conta desse jardim, para poder lavrar a terra, para cuidar da terra. E o Senhor vê que ele está só, tem árvores, tem animais, tem tudo, e o Senhor olha para o homem e diz assim, não é bom que ele esteja só. O Senhor cria uma adjuntura, uma auxiliadora, né, para que possa estar com ele. E então a Bíblia diz que da costela o Senhor tira, né, o Senhor cria esta mulher, que é Eva, e esta companheira, o qual o Senhor deu, ela é seduzida pela serpente a comer do fruto, porque olha, o Senhor criou, coloca ele em um estado perfeito, né, sem pecado, e um local que ele tem de tudo para o seu sustento. E o Senhor, porém, dá uma ordem, e essa ordem ela não foi obedecida. E com essa desobediência, há a queda do homem. E daí, todos os que nascem, a partir daí, eles já nascem debaixo do pecado. Por quê? Foi gerado um pecado. O pecado está, gente, no relacionamento conjugal? Não. O pecado está exatamente na natureza adâmica, que vai passando de um para um. Eu pequei, né? Então, todos aqueles que nascem de mim, eles já nascem no pecado. Por isso, a necessidade do homem reconciliar-se com Deus. Tomar-se uma decisão. Quem toma essa decisão? Sou eu pelo meu filho? Não, é ele. Qual é o meu dever? É eu ensinar a palavra. É eu ensinar o caminho correto a ser andado. É eu instruir nos mandamentos do Senhor, nos estatutos do Senhor. E então, ele vai tomar essa decisão. Se quer servir ao Senhor ou não. Da mesma forma que essa palavra é levada para outras pessoas. E essas pessoas vão ouvir e elas vão tomar a decisão de servir a Cristo ou não. Lembrando que Cristo ele sempre está de braços abertos para todos. Ele não faz exceção nenhuma. Mas para que o Senhor possa receber, é necessário o homem querer. O Senhor ele não obriga ninguém, porque nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio, tá? Então nós vamos ver a desobediência ele ocorreu nos primeiros pais, que em lugar de ouvir e perseverar na vontade divina, né, porque o Senhor não tem e nunca teve, né, no coração o desejo de que a humanidade se perdesse, que a humanidade viesse a ser condenada, que o homem viesse a se desviar de Cristo, mas não. O intuito é que toda essa humanidade busque e sirva a Ele. Mas eles não perseveraram na vontade divina, eles preferiram ouvir a voz contrária, que foi a voz do diabo, o que resultou que na tragédia espiritual, a queda do homem. Então daí vem as enfermidades, daí vem a morte, tanto a física quanto a espiritual. O Senhor diz, né, que do pó foi feito, do pó para voltará. A mulher teria suas dores multiplicadas no parto. Nós vimos então que agora ele passaria a trabalhar e a comer do suor do seu rosto. Agora o trabalho passa a ter dor, passa a ter aflição. Antes que era um trabalho leve, agora passa a ser algo pesado. E essa tragédia espiritual, ela vem sendo passada de geração para geração, e os efeitos deste pecado, o efeito dessa desobediência se sente-se até o dia de hoje. Nós vimos que os homens estão cegos, e quando eu falo homem, eu falo no sentido geral, global, incluindo homens, mulheres, todos os sexos, né? Eles andam cegamente, eles não conseguem ter a dimensão dos seus erros, a dimensão das suas atitudes erradas, dos seus pecados, por isso não procura melhorar, acha que está tudo bem. E quando o Senhor quer, gente, nós vamos ver que o Senhor vai usar Abraão para poder cumprir este propósito. De qual propósito? De salvar essa humanidade que se perdeu, dessa humanidade que está cerrada debaixo do pecado. Então, o Senhor gerou esse plano agora? Não. Desde a fundação do mundo, porque o Senhor sabe, porque ele é onisciente. Esse é um dos atributos do Senhor, que não é comunicável ao homem, a sua onisciência. Ele já sabia que o homem pecaria, ele já sabia que o homem iria desobedecer, ele sabia que Adão ia desobedecer, né, uma ordem que ele havia dado, assim como ele sabia que Adão já tinha comido daquele fruto, sabia exatamente onde Adão estava, e quando Adão come do fruto, que ele percebe que ele está nu, que o Senhor então pergunta: Adão, onde você está? E aí
E onde está Adão? Escondido. Por quê? Ele viu que estava nu. Ele começa a ver, né, as coisas ruins e as coisas más. Perde-se a inocência. Aquele período de inocência que existia acabou a partir do momento que o homem foi seduzido pelo diabo. E o diabo, ele continua a seduzir muitas pessoas. Muita gente está sendo seduzida por ele, nessa papo de que não tem nada a ver, acabam fazendo o que não deve, que a Bíblia é ultrapassada, e começa a desobedecer a Cristo, a desagradar ao Senhor. E quando Deus quer, gente, Deus aqui usa Abrão, mas se não tiver homem, o Senhor usa até os anjos para poder cumprir com o seu propósito, tá? Na chamada de Abrão, depois que ele passa a ser chamado de Abraão, nós vimos que o nome dele é mudado, e esse nome mudado, ele tem um propósito também, a gente vai ver logo na frente, tá? Essa narrativa de Gênesis, ela nos mostra que o Senhor queria escolher um homem, qualquer não, mas um homem que ouvisse a voz de Deus, que tivesse uma disposição, tanto uma disposição moral quanto uma disposição espiritual, para quê? Para seguir a vontade do Senhor, para obedecer à vontade do Senhor. Porque até para cumprir os propósitos do Senhor, o homem precisa ter essa disposição. Porque tem pessoas que não estão disposto ou disposta a andar na verdade, a praticar a verdade, a buscar a justiça, a buscar a mudança. E o Senhor procura homens e mulheres que estejam dispostos, que estejam abertos para essas mudanças, que tenham disposição espiritual para trabalhar para o reino, para ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas, para ser instrumentos que o Senhor possa ter liberdade para usar sem colocar dificuldades. E o Senhor achou, né, tudo isso em Abrão, e assim o Senhor vai usá-lo para cumprir com o seu propósito, né? Começando, tá? Lembrando que isso aqui é o início das promessas que é feito para Abrão. E em Abraão nós vamos perceber que as promessas que foram feitas pelo Senhor não ficaria apenas para Abraão, não estenderia apenas a Isaac, a Jacó, os seus filhos, mas que essas promessas que foram feitas a ele iriam ultrapassar fronteiras, alcançaria multidões, né? Que essa multidão nós vemos que se trata, né, da nação de Israel, e além da nação de Israel, alcançaria todo mundo. E em cumprimento a essa promessa de Deus para Abraão, que nós vamos ver lá em Isaías, no capítulo 7, e o versículo 14, a promessa que o Senhor faz de que a semente da mulher, nasceria o vencedor dessa batalha. Que batalha? Uma batalha que foi travada contra o inimigo de nossas almas, que é Satanás. E essa batalha, ela foi vencida quando Jesus foi morto ali na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado e vencendo o mundo do maligno. Isaías, no capítulo 7, o versículo 14, o Senhor diz assim, ó. Isaías, no capítulo 7, e o versículo 14. Portanto, o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Essa promessa, desde o momento em que o homem peca, lá em Gênesis, no capítulo 2, né, inclusive Eva está achando que essa promessa é dirigida especificamente, né, aos seus filhos que estão nascendo ali logo no início, mas não, está se referindo a Jesus Cristo, que nasceria de uma virgem, né, e o Senhor falou que da mulher, né, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E este, né, que nasceria da mulher para esmagar a cabeça da serpente, o Senhor está falando, o Pai está falando do nascimento de Jesus Cristo, que viria para poder vencer, né, a morte, vencer o pecado, vencer o maligno, né? É disso que o Senhor está falando. Gênesis 3, o versículo 15, diz assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher. O Senhor está falando com a serpente, né? Que representa quem? O dragão, Satanás, né, o diabo, o inimigo de nossas almas. De porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Essa promessa aqui, exatamente, né, quando Satanás provoca a queda da raça humana, tá, por meio do engano, e como eu falei, fica atento, porque ele continua ainda a enganar.
porque esse é um dos métodos que ele utiliza para poder desviar as pessoas da verdade, para poder desviar as pessoas do caminho da justiça, tá? Ele usa de suas artimanhas, ele usa das suas mentiras, dos seus enganos, para poder tirar a comunhão da pessoa com o Senhor, tá? Mas é necessário que nós estejamos fundamentados na palavra, que nós não venhamos deixar de nenhum momento ser seduzido e crermos, porque o engano, gente, é o meio principal que Satanás levará não só um nem dois não, mas para levar a massa, muita gente, a rebelião contra Deus lá no fim da história. Tá bem? Então você tenha cuidado, se mantenha atento, tá? Porque o Senhor, ele está às portas, gente, e Satanás tem usado muita gente de todas as formas para poder destruir a vida daqueles que estão, né, firmados em Cristo. Mas, olha, eu falei firmado em Cristo. Se você está firmado em Cristo, o diabo vai usar de suas artimanhas para lhe atacar, para desviar do propósito, mas não vai conseguir. Isso é para quem está firmado. Por isso é necessário da gente ter comunhão com Deus, busca incessantemente. Ainda que o inimigo se levante, tenta te envergonhar, tenta te derrubar, ele não vai conseguir. Por mais que ele tenta manchar as suas vestes, manchar a sua honra, mas continue firme no propósito do Senhor, porque este é o propósito do diabo. E ele não joga para perder, não, tá? Mas mantenha a sua vida íntegra, como Jó manteve, como que você é capaz de manter uma vida íntegra, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo o vento assoprando, tempestades assolando, e você conseguir manter sem vacilar. Você conseguir dar o outro lado da face, como o Senhor nos ensina. Gente, primeira coisa, a Bíblia nos ensina, não é orar e vigiar. Vigie e ore, porque não adianta a gente orar e não vigiar. Porque enquanto a gente está orando, aí mesmo o inimigo vai tramando, o diabo vai armando, vai enviando instrumentos para poder prejudicar você, para poder atrair você para o mal, para poder fazer com que as promessas do Senhor não cumpram na sua vida. Então, ore, mas antes vigie. Vigie e ore. E se alimente da palavra, porque a palavra é o pão que nos sustenta, que nos alimenta, que faz você criar raízes e ficar firme na presença do Senhor. Então vigie para que você, como Israel, não venha vacilar e ser atingido pela ira do Senhor. Porque o Senhor tinha as promessas para Israel. Mas esse povo, a gente vai começar a ver lá pelo Reino Norte, né? Samaria, com a sua capital em Israel, que eles foram destruídos, todas aquelas 10 tribos que estava no Reino Norte, os assírios dominaram e eles não mais, né, voltaram a ser uma nação. Porque aqueles que os assírios não levaram para eles, para suas terras, mandaram, né, os assírios, seus descendentes ali para Samaria, e aquele povo miscigenou, misturou-se. E as promessas do Senhor sobre a vida deles deixaram de ser cumpridas. No Reino Sul vai ser bem diferente? Não. Mesmo eles vendo tudo o que aconteceu no Reino Norte, o Reino Sul também, que está as duas menores tribos, que são pais, Judá e Benjamim, os dois filhos de Raquel. Eles também não prevaricaram? Prevaricaram. Os próprios líderes, os próprios sacerdotes, a ponto deles, nas suas câmeras, ter, né, deuses que eles adoravam. Sol, animais, lua e por aí ia. Chegar a ponto, gente, de colocar imagens dentro do templo. O que é isso? Desrespeito ao Senhor. E nós vamos falar sobre o temor ao Senhor. Perderam o temor. E tem muita gente perdendo o temor a Deus. Tem muita gente que está brincando na presença do Senhor. Não arrependem-se, gente, enquanto é tempo. Busca se consertar enquanto é tempo. Porque aqueles que têm o conhecimento da palavra sabem que toda ela é verdadeira e que passe o tempo, que se passar ela vai se cumprir. Nós estamos vendo aqui uma das promessas feitas de Abraão para o nascimento do Messias, que vem daí, né, desse chamado de Abraão. Vamos ver que 4.000 anos depois aconteceu. Só que, tanto tempo, nem vou estar mais vivo, não interessa. Ok, eu já falei para vocês. Nós sabemos que a vida da gente aqui é passageira, mas existe uma vida eterna para frente. Se vive aqui 80, 100 anos e acha que a vida está ruim, imagina uma vida eterna padecendo no inferno. Então, que nós viemos vigiar, ok? E aí, então, nós vimos que essa promessa que o Senhor fez da semente da mulher, né, o Senhor vai ressuscitar. Né, eles passam, né, os 3 anos do ministério dele aqui na terra, foram 3 anos de sofrimento, de ataques. Nós vimos que o próprio Deus, o próprio Senhor, o Filho de Jesus, o Filho de Deus, ele foi odiado pelo povo. Ele fazia algo mal? Não. Mas o povo odiou. Quiseram a sua morte.
Pare e pense em tudo quanto Jesus passou sem ter pecado algum. E você, eu sou melhor do que ele para não sermos afligidos e nem tentados? Se ele, sendo santo e perfeito, passou o que passou, imagine eu e você, o que o diabo não quer fazer com as nossas vidas. O quanto que nós não apanhamos, o quanto que nós não sofremos, somos caluniados, esbofeteados, né? Somos afligidos, somos ameaçados dia após dia. Por que a gente seria diferente? A Bíblia mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e você também vencerá. A nossa vitória, gente, estarmos em nós resistir todos os males, todas as pedradas que são lançadas e permanecermos firmes, e quando chegar o grande dia, nós recebermos a nossa coroa de glória, não perder a nossa salvação, porque a derrota está em a gente servir a Cristo aqui e não resistir ao mal. E quando nós partirmos, ou quando Jesus voltar, nós sermos condenados. Então, todo o tempo que nós passamos na casa do Senhor, sem essa luta constante, buscarmos vencer, terá sido em vão. Então, não pare de lutar, tá? E vamos lá. O que se cumpriu profeticamente na pessoa de Jesus, nosso Salvador, né? Essa promessa de que da mulher nasceria, né, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, sendo essa a primeira promessa de Deus para a redenção da humanidade. Ele foi ferido lá na cruz, mas como Deus entre nós, ele foi o grande vencedor. Ele venceu nessa batalha, ele venceu Satanás, ele venceu a serpente lá na cruz do Calvário. Mateus 1, versículos do 20 ao 23 diz assim, ó: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este é o propósito do nascimento de Cristo, de Jesus ter deixado o seu trono de glória, se feito servo, foi para salvar o povo, salvar o que? Dos seus pecados, das nossas iniquidades. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, isso aqui Isaías já profetizava isso: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E ele está conosco, porque se não for a ele, nós não teríamos condições nenhuma de permanecer firme, muito menos de estar neste momento levando a palavra para você, de estar aqui neste momento ensinando e falando dessa palavra, porque o diabo, ele luta todo dia pra gente parar. Ele lança as setas todos os dias pra gente desanimar, pra gente deixar de confiar no Senhor, pra gente falar assim: ó, você não está servindo ao Senhor? Você não está trabalhando? Você não está ensina, não prega, não evangeliza? Você faz parte disso, faz parte daquilo, você está trabalhando na obra, mas olha só o que o diabo tem feito. Olha só como as pessoas têm se levantado contra a sua vida. Mas sabe qual é o segredo? É que elas se levantam para nos derrubar, mas nós permanecemos de pé, porque Cristo está conosco, e Ele é a nossa garantia, e vale a pena ser fiel. Por mais que olhe e ache que você está perdendo, a gente sabe que aquele que cuida da nossa vida, aquele que nos conhece, aquele que sondamente o coração, sabe que nós continuamos fiéis e fortes, determinados a servir a Ele, independente dos pratos que surgem, independente das setas que são lançadas, das pedras que são lançadas, nós continuamos a servir e adorar a Ele com alegria, não é com tristeza não, é com alegria, ok? E porque nós olhamos lá para a coisa, não, ele foi ferido, Cristo foi humilhado, foi morto por amor à minha vida, e é por isso que eu sirvo a Ele com amor. Nada do que Ele passou chega perto dos sofrimentos que nós passamos, nada do que Ele passou desde o momento que Ele é preso lá no Jardim do Getsemane até o momento que Ele é morto lá na cruz do Calvário, chega perto dos nossos sofrimentos. Por isso nós continuamos louvando e engrandecendo a Ele, porque tudo aquilo era eu e você que merecíamos. Foi por mim e por você que Ele passou. Então eu olho para todo esse amor, e esse amor me constrange a viver a verdade, fazer a vontade dEle. E o que importa é o Senhor te ver. É o Senhor ver a tua sinceridade, porque é Ele que sonda a tua mente, o teu coração, sabe a sinceridade, conhece a sinceridade do teu coração, conhece os teus pensamentos e sabe da tua vida com Ele. Não é o que os outros dizem não, tá? Toma cuidado com isso, porque tem muita gente saindo, desviando pelo que os outros andam dizendo. O que os outros falam de você não importa, o que importa é o que Jesus
sabe a teu respeito. É como Jesus lhe apresenta, é como Jesus te vê. É isso que importa. É você olhar para dentro de você e ver que o seu coração é puro, é reto, tem sinceridade no seu coração. É você ver que na sua mente não existe o mal, você não maquina o mal e Jesus está vendo isso. A tua vitória, a tua salvação vem dele que te conhece. É você dormir em paz, dormir sossegado, porque você faz aquilo que é reto. É isso que importa, para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Então não se desvie. Não larga a tua cruz por causa de Maria nem de João, não. Porque a sua salvação não vem do homem, mas a sua salvação vem de Deus, querido. É por isso que a gente permanece firme nessa luta. E aí Israel como nação olha... Ah, tá. Deixa eu ler para vocês antes da gente passar para esse outro tópico. Romanos. Fica sempre com a Bíblia do lado, gente. Eu gosto sempre de estar ensinando, ministrando, seja o que for, sempre que é relacionado à palavra, de falar e sempre estar mostrando dentro da Bíblia, porque a nossa Bíblia, ela é a regra de fé e de conduta, né? E nós devemos sempre basear nela e principalmente sempre focar, né, dentro da palavra, aquilo que nós estamos falando. E isso evita que muitas heresias surgem, porque tem muita gente falando besteira, são coisas que não estão na palavra. Daí a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento não é conhecimento humano, não é sabedoria humana, mas é isso aqui, ó, a palavra que o Senhor está falando. Romanos 5, 18 e 19 diz assim, ó: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, uma só ofensa que está falando exatamente do pecado de Adão e Eva, tá? Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Que ato de justiça foi este? A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, qual foi a desobediência? Comeu do fruto da árvore que o Senhor falou que não era para comer. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela obediência de Jesus Cristo, eu, você e muitos outros são feitos justos. Porque cremos nessa mensagem redentora, cremos, tá? Temos essa fé salvífica que nos faz, dia após dia, transformar o nosso modo de vida. Israel, como nação escolhida por Deus, eleita e predestinada antes mesmo da sua existência, não soube reconhecer que do seu seio Jesus Cristo era a semente da mulher, que derrotaria o diabo em todos os aspectos. Jesus era o Messias prometido. Para quê? Para redimir a nação de Israel em todos os aspectos. Israel e todos dentre os homens que recebessem como salvador da sua vida. Ainda hoje os planos de Deus para com Israel não mudou, não. O Senhor quer alcançar e vai alcançar, porque os planos deles, o plano de Cristo, gente, ele não desiste, ele não volta atrás. E aí diz assim, ainda a igreja não substitui Israel. Tem muita gente dizendo que a igreja hoje é o novo Israel de Deus. Não, calma aí. Por isso que a Bíblia diz lá, quando ele fala, ó, Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram. Quem são os seus? A nação de Israel rejeitou. Mas agora o evangelho se estendeu para todos, para os gentios. Quem são aqueles que não têm o sangue judeu? Por isso que o Senhor fala para aqueles fariseus, para aqueles homens que diziam, né, conhecer a palavra, mas não praticavam, não viviam essa palavra, não era transformado por ela. Eles se alegavam, né? Alegravam em dizer e falava de boca cheia, nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão, sangue. E o Senhor diz o que? Eu posso até mesmo dessa pedra transformar em descendentes de Abraão. Porque o Senhor está falando que os descendentes de Abraão são aqueles que foram alcançados pela fé, que têm a fé em Deus, que foram transformados por Ele, que vivem esta palavra. Estes são os verdadeiros descendentes de Abraão. É isso que o Senhor está falando ali, tá? Então a igreja ela não substitui Israel como nação, isso não. Como se pregam por aí, né? Deus abriu um parênteses, gente, definido no seu tempo. Qual o tempo de Deus? É o Kairos, né? Não é isso? O Kairos representando o tempo de Deus, para que os gentios também tivessem a oportunidade de conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, e como salvos, fizessem parte da igreja, juntamente com os que dentre os judeus aceitaram a Cristo da mesma forma. Então nós não somos descendentes de judeus, mas éramos outrora gentios. O Senhor abriu, né, para que nós também tivéssemos direito à salvação, fôssemos alcançados por eles, para poder juntamente com aqueles judeus que aceitaram Jesus, não é todo judeu que é salvo, é para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo.
da mesma forma seja alcançado pela bênção da salvação. Que Deus nos faça entender esse significado para a igreja e para o mundo das promessas feitas a Israel por meio do patriarca Abrão, né? Que nós precisamos ter esse entendimento. Vamos lá. Israel é a promessa da criação de uma grande nação. Essa nação de Israel, nós vimos que o pontapé inicial que dá origem à nação de Israel é quem? Abraão. Nós estamos falando da nação de Israel. Deus, na sua soberania, escolhe quem ele quer. É o Senhor que decide quem. Assim como os dons espirituais, assim como as promessas, qualquer uma delas que é feita, é o Senhor que escolhe a quem fazer, a quem dá. E para criar a grande nação de Israel, ele vai fixar o seu olhar sobre um homem que, pela lógica, ele não poderia ser considerado capaz, além de ser pai de uma nação hebreia, ser também pai na fé de todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Incapaz porque, gente, Adão já está com idade avançada, Sara também é estéril, mas o Senhor fez uma promessa na vida deles, que deles o Senhor faria uma grande nação. Havia possibilidade? Nenhuma, mas o Senhor é o Deus que trabalha nas impossibilidades e quando ele promete, isso se cumpre. Não só ser pai da grande nação israelita, como também ser pai na fé de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. O meu pai na fé, porque eu também creio nas promessas, eu creio em Cristo, então pai Abraão, meu pai na fé, e não pai de descendência sanguínea, mas o meu pai na fé salvífica, fé em Cristo Jesus. Quando Deus chamou Abraão, vamos lá. As primeiras promessas de Deus a Israel, elas foram feitas diretamente para quem? Abrão. Foram as primeiras promessas que foram feitas para ele. Quando esse ainda estava onde? Lá em Ur dos Caldeus, que é na antiga Mesopotâmia. Aproximadamente 2000 anos antes de Cristo foram quando essas promessas foram feitas. Do meio de uma família que adorava a deuses estranhos, é que o Senhor vai chamar este homem para poder cumprir com as promessas do Senhor. Quando nós vamos para Josué, no capítulo 24, olha o que o Senhor nos ensina. Josué 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitavam vossos pais, Terá, que era pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Desses homens que serviam outros deuses, o Senhor vai tirar quem? Abraão, porque com certeza o Senhor viu em Abraão a capacidade de obediência, de temor, de resiliência, de servir, de estar atento e de obedecer os preceitos, as ordenanças do Senhor. Então o Senhor chama Abraão lá do meio deste povo que serviam a outros deuses, e nós sabemos que há uma ordenança do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, não se dobre, né, a elas, nem que seja imagens, né, coisas referindo-se aos céus, à terra, mar, seja lá o que for, não se dobre, não se curve, adorarás somente o Senhor teu Deus. E no meio dessa nação idólatra, no meio desse povo idólatra, dessa casa idólatra, né, o Senhor separa Abraão. Não há, porém, nenhuma referência que diz que Abraão praticava a idolatria. Mas nós lemos nesse versículo aí que diz que eles serviam a outros deuses. Tá claro ali, né? Então Deus costuma chamar pessoas improváveis. O exemplo disso, Saulo. Lembra de Saulo? Quem era Saulo? Perseguidor dos crentes. Era um homem violento. Nós vimos que quando o Estevão foi apedrejado, ele consentiu no apedrejamento de Estevão. Por que Estevão foi apedrejado? Simplesmente porque estava anunciando, pregando a palavra do Senhor. E quando você lê a pregação de Estevão para aquele povo, Estevão está fazendo um resumo de toda a palavra, desde o momento das promessas do Senhor Abraão até o momento que Jesus morreu crucificado. E essa pregação aponta o pecado do homem. E quando a pregação ela aponta o nosso pecado, quando ela constrange o homem ele não gosta, ele se dói, ele se enfurece. E quando Estevão está pregando a palavra e essa palavra confrontou aqueles homens, a atitude deles foi o quê? De matar, de apedrejar. E a Bíblia diz que Saulo estava ali no meio e consentiu, né, com a morte de Estevão. E então, seguindo os dias, Saulo vai até, né, as autoridades e vai pedir carta para Damasco. E qual era a finalidade de Saulo?
era de ir até Damasco, mas pegar os crentes para prender, para maltratá-los, para castigá-los. Esta era a intenção dele. Assim ele é descrito como um homem violento, um perseguidor da igreja de Cristo. E a Bíblia diz que no caminho, lá em Atos 9, do 1 ao 6 e depois o versículo 5, ele prender e fazer o quê? Mandar para a morte os seguidores de Cristo. Raiva, ódio. Mas Jesus, quando ele estava de caminho para Damasco, o Senhor teve um encontro com ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo a Cristo. Paulo não estava indo atrás da igreja, do povo que servia ao Senhor, para poder mandar prender, mandar matar. Mas Jesus não fazia porque está perseguindo os crentes. Ele falou: porque me persegue. Porque aquele que persegue a igreja, aquele que persegue aqueles que servem a Cristo, está perseguindo ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Aqueles que perseguem o povo de Deus está perseguindo o próprio Deus, porque o povo de Deus está a serviço dele, está cumprindo com o idem dele, quer eu gostando ou não. É um compromisso que temos com ele. É o ID que ele mandou fazer. Ele mandou a gente pregar o evangelho. Ele mandou anunciar essa palavra. Ele mandou fazermos a diferença. E nós cumprimos, querendo o mundo ou não. E o mundo então quer o quê? Matar, destruir. Porque são instrumentos do diabo para poder querer destruir. Só que em Mateus nós temos a promessa do Senhor, que a igreja que o Senhor edificou, que está edificada sobre a pedra que é Cristo, a porta do inferno não prevalecerá contra ela. O inferno pode se manifestar, pode se levantar, mas não conseguirá destruir. Pode até calar a boca de uns, pode matar outros, como Herodes mandou matar Tiago, degolou Tiago, mandou Pedro para a prisão para poder matar Pedro depois da Páscoa, mas o Senhor deu escape a Pedro, libertou Pedro, porque tinha uma grande obra ainda a ser feita. Assim o Senhor continua ainda trabalhando. E quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja de Deus crescia. E ainda assim é. Então nós vimos aqui o Senhor usar pessoas improváveis para poder cumprir com o propósito dele. E o Senhor usou Paulo para poder cumprir com o propósito do Senhor, expandindo a igreja de Cristo através de suas viagens missionárias, ganhando pessoas para Cristo, fundando igreja, preparando pessoas para que pudessem dar continuidade à obra. E qual foi o fim de Paulo também? Foi morto, foi degolado. Por quê? Porque o evangelho, a palavra do Senhor incomoda o inferno. Incomoda. Mas se você viver no pecado, na podridão, fazendo tudo que o diabo gosta, viver sendo escravo dele, você não é incomodado por ninguém, porque você está fazendo a vontade de Satanás. Então a sua vida aparentemente parece ser boa, parece ser bela, mas não é não, porque só está sendo enganado pelo inimigo de nossas almas. Está sendo enganado por Satanás. Satanás promete muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele destrói, leva vidas para o suicídio, leva vidas a cometerem, né, enormes tragédias, leva vidas a fazerem coisas horrendas para poder cumprir com os propósitos dele. E o final é a morte. O final é este. Vamos lá. As condições para a chamada de Abraão. O Senhor chamou, tirou lá do meio da sua parentela e falou para ele: ó, saia do meio da tua casa, do meio da tua parentela, saia dessa cidade, vai para o lugar para onde eu te mostrar. O Senhor não disse para onde, falou para ele ir para onde eu te mostrarei. Isso foi o que o Senhor prometeu. Adão confiou. E olha só, tinha condições. Deus chamou de modo direto e indubitável. Está lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, que nós lemos na leitura em classe. No chamado de Deus para Abraão, para a terra que ele não conhecia, ele não sabia. O Senhor só falou assim: sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Tem que confiar. É confiança. Nos mostra que nos ensina que nós temos que confiar naquilo que o Senhor está nos ordenando a fazer. Mesmo que ele não fala qual o propósito, qual o objetivo, você vai fazer o que o Senhor determina que nós façamos. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Apenas confiou no Senhor, apenas acreditou, creu. É assim que nós temos que fazer. É isso que o Senhor nos espera de mim e de você. Que nós creamos, que nós acreditamos em tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido e façamos para que nós possamos alcançar cada uma dessas promessas. E o Senhor mostrou-lhe as condições. O Senhor falou assim: não é só ir, tem condições a serem seguidas. Só mediante essas condições é que o Senhor iria realizar as grandiosas promessas. É só diante dessas condições serem cumpridas que haveria de ser cumprida cabalmente, mesmo, né, no momento de fraqueza do patriarca. Nós vamos ver
que o Senhor vai continuar operando, e o Senhor chama ele e diz assim: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque o Senhor não quer que nós andamos só na presença dele, mas que nós sejamos homens perfeitos, mulheres perfeitas, crendo e acreditando sempre nele. Abraão, ele é considerado pai da fé. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, do 7 ao 9, deixa eu ler aqui rapidinho. Gálatas, capítulo 3, dos versículos 7 ao 9, olha só o que Paulo nos diz. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, que são da fé, ou seja, aqueles que creem em Cristo. Se eu creio, eu obedeço. Eu vejo essa palavra, crer e obedecer. Não é só dizer que eu creio em Deus e não obedecer a palavra. Se eu digo que creio e não obedeço, não adianta de nada. Ora, tendo as escrituras prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para poder fazê-la. Olha só, gente, esse versículo nos fala de uma grande promessa de Deus, considerando o quê? Que Abraão seria pai da fé para todas as pessoas que aceitarem a Cristo pela fé como seu Salvador, tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Além de serem filhos de Abraão, são benditos também como crente Abraão, porque ele creu e obedeceu. Nós somos descendentes de Abraão, somos herdeiros dessas promessas também que foram feitas a ele. Na chamada de Abraão ficaria implícita as promessas de Deus a Israel, nação ímpia, na sua origem, incluída nos planos divinos, de forma especial, como nação eleita e predestinada dentre todos os povos para cumprir grandes propósitos para toda a humanidade. Vamos lá, primeiro propósito: far-te-ei uma grande nação. Eu falei que Abraão já está com idade avançada, Sara é estéril. Mas essa promessa ela tinha um propósito profético. Era certificar Abraão de que Deus, no seu desígnio, havia de criar uma grande nação. Qual seria essa nação? Israel. E não seria uma nação qualquer, mas uma nação diferente de todas as nações do mundo, uma nação com características diferentes. Por isso que o Senhor não só tira eles lá do Egito, mas quando o Senhor os leva para o deserto, o Senhor leva Moisés lá para o monte, e lá no monte o Senhor dá os 10 mandamentos para Moisés, porque o Senhor queria que aquele povo fosse diferente das outras nações, que eram nações idólatras, que serviam e cultuavam outros deuses, e o Senhor está descrevendo exatamente o que Ele quer que o povo faça, porque o Senhor quer que ele seja diferente. O Senhor não só os tirou da terra do Egito, como o Senhor determinou coisas, ordenanças, para que eles pudessem assim servir e obedecer e ser um povo diferente. Tal propósito ele foi evidentemente cumprido em tempos futuros, com o passar dos anos. Vamos lá. Abraão já era um homem de idade avançada. Adão tinha o quê? 75 anos. Sarai, mulher estéril, né? Sarai, depois que o nome dela foi mudado para Sara. E após alguns anos, a passar por várias terras, inclusive a terra do Egito, né, quando ele vai para ali, porque o local que ele está passando, está em tempo de escassez. E lá no Egito ele correu o risco de perder a sua esposa, conforme está lá em Gênesis 12, do 10 ao 20. Mas o Senhor vai renovar mais uma vez as promessas que havia feito a Abraão, que seria pai de uma grande nação, conforme está lá em Gênesis, no capítulo 15, o versículo 4. Abraão, ele fraquejou após 10 anos que o Senhor tenha feito a promessa. O Senhor chama ele com 75 anos, prometeu fazer dele uma grande nação. 10 anos se passaram, ele vai fraquejar. Quando e como? Quando ele tem 85 anos, ele vai ouvir os conselhos de Sara, sua esposa, porque ela já ela acha que ela não é capaz de gerar. Sim, segundo as circunstâncias humanas, não. Ao olhar humano, não, ela não teria mais condição nenhuma de gerar. Mas Deus havia prometido e o Senhor age na impossibilidade do homem. Então, se o Senhor prometeu, por isso quem dá a última palavra é sempre o Senhor. Talvez o médico fale assim: essa doença não tem cura. Mas se o Senhor falou que vai te curar, você crê que você vai receber a cura. E aí o que Sara vai fazer? Ela vai
mandar Abraão tomar Agar, sua serva, para poder gerar o filho. E Agar assim vai dar esse filho para Abraão. De Agar nasce Ismael, conforme está lá em Gênesis 16 e 11. E quando se passa 14 anos depois, aos 99 anos, o Senhor muda o nome de Abraão de Abraão para Abrão, que significa, né, Abrão é pai exaltado, muda para Abraão, que significa pai de multidões, e muda o nome de Sarai também. Sarai, que é princesa, o Senhor vai mudar para Sara, que é mãe de nações. E isso é prova, gente, que mesmo homens de Deus, eles podem falhar. Mesmo homens que estão sempre servindo, sempre buscando obedecer, em algum momento pode falhar. O que não pode é permanecer no erro. O que não pode é continuar errante. O que não pode é continuar com essa postura. Mas é olhar para o seu erro e procurar melhorar. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos usar o erro desses homens, as falhas desses homens que estão aqui na Bíblia, para justificar os nossos erros, não. Mas nós devemos olhar para elas para que nós possamos melhorar e não cometermos os mesmos erros. Porque tem pessoas usando disso para poder pecar. Ah, mas fulano ele fez assim, mas Davi também adulterou, mas Davi teve várias mulheres, mas Abraão também mentiu. Você vai mentir como eles? Jesus vier e você estiver no seu pecado, vai ser condenado. Não peque de forma deliberada. Deliberada é o quê? É você saber que é pecado, você saber que não pode, mas vou fazer, depois Jesus me perdoa. Não, não é assim não. O pecado é perdoado quando você está lutando contra ele constantemente. Mas aconteceu uma ocasião que você lutando, quando você viu, já estava envolvido. E então veio o arrependimento, o quebrantamento, o choro, e aí sim há o perdão. O 2 diz, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão, ele era bem conhecido em toda a terra, e mesmo ele sendo conhecido, né, pelo povo ao seu redor, tinha-se um grande nome, ele foi separado. O Senhor queria engrandecer o seu nome, mas esse engrandecimento seria feito pelo próprio Jesus, mas não pelo povo, e com humildade, nada pôde impedir os desígnios do Senhor. A gente vê que Abraão, ele não soberbeceu. Abraão, ele não quis ser melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém, mas ele apenas obedeceu o chamado e foi obediente. Essa promessa é significativa. Abraão é filho de uma família idólatra, como a gente leu lá em Josué no capítulo 24, mas foi escolhido por Deus para ser líder do povo de Israel. Ele escutou a voz do Senhor, obedeceu a voz do Senhor, e assim as promessas que o Senhor fez estava condicionada à obediência dele. E o Senhor diz assim para ele, ó, tu serás uma bênção, tu serás uma bênção, era a promessa do Senhor. Aqueles que te amaldiçoar também serão amaldiçoados, aqueles que te abençoar também serão amaldiçoados. Promessas que o Senhor tinha na vida de Abraão e que a gente vai ver cumprir dia após dia. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A segunda promessa que o Senhor fez para a vida dele. O Senhor prometeu abençoar todas as pessoas, e os povos que abençoassem a Israel, eles também seriam abençoados, eles também seriam, né, alcançados pelas bênçãos de Deus, a partir do seu líder, que foi escolhido pelo Senhor. E as pessoas, povos e governos que são inimigos de Israel são alvos de maldição de Deus. Isso aqui é fato. Essas promessas foram repetidas lá em Números, no capítulo 24 e o versículo 29. Números 24 e o versículo 29. Olha só o que o Senhor diz. Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Então tinha uma promessa sobre a vida desse povo, e cada uma dessas promessas elas se cumpriram e continuam a cumprir até o dia de hoje. Exemplo disso, nós vimos com Balaque. Balaque era rei dos Moabitas, e ele vai tentar amaldiçoar o povo de Israel. E o que é que ele vai fazer? Vai chamar Balaão para poder cumprir o intento maligno que ele tinha de amaldiçoar aquele povo, visando a destruição do povo. Está lá em Números, no capítulo 22, o versículo 6. Olha só o que diz. Diz assim, ó. Vem, pois, agora, rogo-te, isso Balaque chamando Balaão, rogo-te
amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Viu? Balaque via que aquele povo, que a nação de Israel era mais poderoso que ele. Então ele está chamando Balaão para que eu os amaldiçoe. E aí ele diz assim, ó, para ver se o poderei ferir e lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões do Moabita, os anciões dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Tu viu que ele foi pago para poder amaldiçoar o povo, porque Balaque viu que aquele povo era mais forte do que ele. Então está se incomodando com um povo que é diferente, com um povo que Deus separou. E ainda hoje existem pessoas que se incomodam com aqueles que o Senhor os separou. 22:12 diz assim, ó, então disse a Balaão, não irás com ele. Deus falou para Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa a deixar que eu vá convosco. Ou seja, então não tenha medo. Por mais que o inimigo tente, de todas as formas, lhe espagrejar, né? Fazer com que você pare, lançar maldições sobre a sua vida, fazer com que você venha desistir de buscar a Cristo, ainda que faça obras malignas contra a sua vida, não tema. Porque se você está servindo ao Senhor com fidelidade, se você busca ao Senhor, se você é temente a Ele, então somente creia, porque o Senhor o guardará, assim como Ele prometeu lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita é aquele que faz, que cumpre com cada ordenança do Senhor. É aquele que vive a palavra. É sobre esses que está as mãos do Senhor estendida, guardando. É esses que estão no esconderijo do Senhor, sendo guardados dia e noite. Vamos lá. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A escolha e os chamados de Deus a Abraão não foram apenas para ele ser pai de uma nação, mas também para evidenciar o propósito de Deus para todas as famílias da terra, todas as nações. Tal propósito foi fazer da nação israelita uma nação missionária, da qual haveria de nascer Jesus Cristo, o Deus encarnado. Qual o propósito desse nascimento? Trazer salvação para toda a terra, desde que atenda às condições fundamentais para isso. E qual é a condição? Crer no Senhor. João 13:16. Crer é a condição. Quando eu creio, gente, eu obedeço. Quando eu creio, eu ouço, eu estou atento e sou obediente. E não obedeço apenas partes da palavra, porque não adianta só partes, ela por completo. Sem a menor dúvida, a maior bênção de Deus por meio de Israel foi o fato de Jesus Cristo ter nascido judeu, ter sido enviado para a salvação do mundo. E Jesus referiu, né, a isso também, né, estendeu-se para todos os gentios. Olha só. João, no capítulo 4:42, 4:42, diz assim: e diziam à mulher, já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este é verdadeiro, o Cristo, o Salvador do mundo. Esse capítulo 4, gente, fala do encontro que Jesus vai ter com a mulher samaritana. O povo samaritano era um povo odiado pelos judeus. Era um povo discriminado por eles, porque os judeus são aqueles que estão lá no Reino Sul. E os samaritanos é aqueles que estão no Reino Norte, que no passar do tempo eles foram constituindo vários deuses, vários ídolos, e se prostraram e adoraram, e foram dando as costas para o Senhor. E essa mulher samaritana é uma das mulheres que não eram bem aceitas nem mesmo pelo seu povo, porque era uma mulher que vivia de forma que não agrada ao Senhor, nem agradava bem aos homens também. Porque ela diz assim para o Senhor, né? Ela tem 5 maridos. Se o Senhor dissesse que você ainda não teve 5 maridos, o que tem não era dela. O que dá para
perceber que essa mulher vivia uma vida promíscua. E o Senhor, naquele dia, ele vai passar por Samaria. Os judeus não passavam por Samaria de jeito nenhum. E até então, o próprio Jesus ainda não tinha ido ali. Mas no capítulo 4 diz assim: e era necessário ele passar para Samaria, porque tinha chegado o momento do Senhor ter um encontro com aquele povo, alcançar, mudar a vida daquele povo. E o canal que o Senhor usaria seria exatamente essa mulher samaritana. E ela ia buscar água no poço ao meio-dia, diferente das outras mulheres, exatamente por passar algum constrangimento, algum tipo de vergonha pelo modo e estilo de vida que ela vivia. Enquanto as demais iam cedo para o poço tirar água, ela ia ao meio-dia quando não tinha ninguém. E quando ela chegou lá naquele poço, quem estava lá? Jesus. E Jesus pede para ela água, né? E ela não dá. E ele disse para ela: mulher, se você soubesse quem lhe pede água, você o daria, porque esse que ele pede tem água da vida para lhe dar, e a água do que eu der nunca mais voltará a ter sede. E aquela mulher, ela fala assim: como é que pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos de forma alguma. Só que Jesus Cristo é diferente. Jesus, ele veio para ser servo, ele veio para servir, ele veio para resgatar, ele veio para salvar. E ele tinha planos, propósitos para a vida daquela mulher, alcançá-la, salvá-la, transformá-la, tirar daquele estado de vida que ela vivia, para que ela pudesse ter uma vida com Deus. Aquela água que ele estava oferecendo àquela mulher era água que limpa, que limpa o pecado. É a água que limpa toda a podridão, que limpa toda a sujeira. Era esta água que ele estava oferecendo para aquela mulher, água viva, que ele ainda continua a oferecer. E ela, quando ele fala assim: ó, se você beber dessa água, nunca mais voltará a ter sede. E ela diz: então eu quero dessa água, me dá dessa água. Mas o intuito dela era não voltar mais àquele poço. Mas só que não era esse o intuito de Cristo, era ela alcançar a salvação. Ela deixar Jesus Cristo entrar, ela beber da água da vida para ser transformada, e assim toda aquela vida de vergonha, aquela vida que ela tinha, ser deixada para trás, receber perdão dos seus pecados e ter uma nova vida agora com Cristo. E quando aquela mulher então entende o propósito da mensagem, ela diz: Senhor, eu vejo que tu és, né, o Cristo, o Messias. E então ela reconhece Cristo: vejo que tu és profeta, né? Essa é a expressão que ela utiliza. E então aquela mulher, quando ela tem esse encontro com Jesus, ela deixa, né, o cântaro para trás, o cântaro que usava para pegar água. No momento que ela tem o encontro com Cristo, que ela entende, compreende a mensagem, recebe aquela mensagem, a alegria dela é tanta que ela volta para a cidade agora. Tu vê que é uma mulher que tinha vergonha das pessoas, que ia para o poço ao meio-dia, agora ela esquece de toda aquela vergonha que ela passava e vai chamar as pessoas na cidade. Olha, vem ver aqui um homem. Tem uma mensagem, né? Talvez ela usasse que tem uma mensagem diferente. Tive um encontro com ela. No versículo 28, João diz: olha, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Teve um encontro. Reconheceu Cristo como Salvador da sua vida. Reconheceu aquele que poderia dar a ela a vida eterna. E agora ela lança esse convite também para outras pessoas, para que venha ter um encontro com o Senhor, para que a promessa dele venha se cumprir também na vida daquelas pessoas. E no versículo 30 diz que saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E é interessante, gente, que a continuidade dessa passagem diz para nós, né, claramente, que um é o que semeia, outro é o que ceifa. Vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela mulher que testificou e disse-me tudo quanto tinha feito. Através da mudança na vida daquela mulher, delas terem testificado Cristo, tudo quanto Cristo fez naquele encontro, naquele momento de conversa, a transformação que houve na vida daquela mulher foi alcançada. E ela diz: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. E assim como Cristo alcançou aquela mulher, a promessa dele é para alcançar todas as vidas, é alcançar a mim e a você, é alcançar toda a humanidade que está perdida, toda essa humanidade que está sentenciada à morte, que foi cerrada debaixo do pecado. É nos mudar de vida, é transformar o nosso relacionamento com ele, porque o que faz a divisão entre o homem e Deus, a separação entre o homem e Deus, é os nossos pecados. Mas ele tem promessa. Quando ele morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Agora não precisa de um sacerdote para poder interceder por nós. Nós mesmos temos comunhão com ele. Nós podemos ter essa comunicação direta com o Pai. Mas é necessário nós largarmos a nossa vida de pecado, para que as promessas de Deus então se cumprem. A parte 2 vai falar sobre outras promessas a Israel, né? A promessa de um filho a Abraão,
Nós acabamos de falar sobre isso, né, que é a parte 2, né, mesmo ele já com idade avançada, a promessa se cumpre na vida dele. Nós vemos que ele antecipou, né, o nascimento de um filho aí, mas é o filho que não era o filho da promessa, porque ele vai dar ouvido a Sara, né, que era a sua esposa, mas o Senhor, a promessa que havia era o descendente dele com Sara, tá, e não com H, e a promessa tão estranha que Abraão argumentou com Deus, né, falando que talvez esse filho seria Eliezer. Quem era Eliezer? Era um mordomo, era o seu servo, mas não era esse também o herdeiro, não. Conforme está em Gênesis 15, o versículo 4 e 6. Não seria o seu servo o herdeiro. A promessa não seria para o seu servo, mas seria para um descendente dele, sangue dele com Sara. E aí então vai passar-se, gente, depois que ele vai ter o filho com H, 15 anos depois, a promessa se cumpre. Com 100 anos vai nascer Isaac, que é o filho da promessa, é aquele que o Senhor havia prometido. O Senhor diz assim para ele: olha, no tempo prometido por Deus, Sara concebeu quando Abraão tinha a idade de 100 anos de idade e ela tinha 90 anos. Está lá em Gênesis 20, do versículo 1 ao 8. E o que aconteceu quando nasce-se Ismael? Quando nós nos precipitamos, quando nós não esperamos as promessas de Deus, nós mesmos acabamos, né, adquirindo, juntando os problemas, chamando problemas para as nossas vidas. Porque com o nascimento de Ismael, a gente vai ver, né, Sara sendo afligida. O próprio Ismael caçoando sobre o nascimento de Isaac, tornou-se um convívio, né, insuportável no meio daquela família, a ponto de Sara pedir para que Abraão tirasse então Agar do meio deles, tirassem Agar ali do seu convívio, juntamente com Ismael, porque a convivência já estava insuportável. Então, existem coisas, né, que nós escolhemos para as nossas vidas. Lembra que eu falei lá no início? Plantamos, colhemos o que plantamos. Foi o que Sara plantou, não soube esperar a promessa do Senhor se cumprir, não confiou, até mesmo quando, né, os anjos, né, apareceu para o Senhor, para Abraão ali nos cabalhais do Manre, os 3 varões vai pôr-se em pé diante dele, vai falar novamente, vai repetir a promessa. Sara escuta e Sara ri, duvida. Por quê? Sou estéril ainda com idade avançada, totalmente impossível. Além da esterilidade, já avançada de idade, com 90 anos, como que isso seria possível? Mas para o Senhor não existe nada impossível. Então o que vai acontecer? Abraão tira Agar, né, expulsa Agar com o seu filho, porque o Senhor mesmo assim, ó, despede Agar e Ismael. E a Bíblia diz que ela sai andando então pelo deserto de Beceba. Chega um momento que o que ela tinha de alimento e de água acaba, então passa fome, passa sede. Ela deixa Ismael embaixo de uma árvore, segue-se viagem para poder não ver o menino morrer. Mas o Senhor vai ouvir o pranto de Ismael e diz para Agar: volte, eu ouvi o choro do menino, eu ouvi o clamor do menino. E o Senhor então abre os olhos de Agar e faz ela ver, né, a água, proveu água para ambos no deserto. E isso tudo, gente, nós vemos que o que Deus prometeu não falha, não. Mesmo Israel não sendo o descendente que o Senhor prometeu, Ismael não sendo o descendente que o Senhor prometeu a Abraão, o Senhor também de Ismael iria constituir 12 príncipes, também faria dele uma nação. Mas não é que o Senhor havia escolhido para Isaac. Por isso, os descendentes de Ismael, né, até hoje, ainda existe guerra, né, entre os descendentes de Isaac e de Ismael. É as guerras que nós vemos hoje, né, entre as nações de Israel, as nações de Irã, né, entre esse povo, né, porque isso tudo já foi proferido pelo próprio Senhor, né, que havia nessas pelejas, que havia essas diferenças e continuará, né? Isso tudo está na Bíblia, tá? E depois disso, gente, nós vamos ver que o Senhor ele vela pela sua palavra para cumprir. Nasce Isaac e o Senhor continua as promessas deles, porque é estendida a Isaac. Antes de morrer, Abraão vai providenciar uma esposa para Isaac, e essa esposa, o qual vai Isaac se casar com ela, é parente de Abraão, e através de Rebeca, né, também é estéril.
Isaac ele vai orar ao Senhor e Deus vai abrir a madre de Rebeca, e Rebeca então vai dar à luz a gêmeos. Esses gêmeos são Esaú e Jacó. Você vê que o Senhor não precisa de uma multidão de pessoas para poder estar trabalhando, não. A promessa era o quê? De uma multidão, faria dele uma grande nação. Mas de Abraão nasceu apenas Isaac, do qual é herdeiro dessa promessa. E de Isaac, agora ele casa com Rebeca, Rebeca estéril, o Senhor dá mais dois, Esaú e Jacó. E através deles a nação de Israel vão se formando, tá? E a promessa do Senhor, ela vai sendo renovada. O Senhor cumpre-se, né, a promessa com Isaac, renova com Jacó. O Senhor vai reiterar a promessa a Jacó, que é filho de Isaac, neto de Abraão, que lhe daria aquelas terras por onde eles estavam andando, por onde eles estavam passando. E Isaac foi considerado o herdeiro da promessa. Hebreus, eu não estou lendo todas as referências, gente, porque senão a gente fica aqui 2, 3 horas e fica um vídeo longo à beça, tá? Hebreus 11, do versículo 17 ao 19, o Senhor diz assim, ó. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Que lembra que o Senhor vai pedir Abraão para que sacrifique Isaac? Lógico que o Senhor não iria, né, querer que Abraão matasse o seu filho Isaac, mas era só testando a fé de Abraão. E Abraão assim fez, e no momento que está tudo preparado, lenha, holocausto, cutelo, né, quando ele vai levantar, né, a adaga para poder então sacrificar o seu filho, o Senhor brada e traz um cordeiro para que pudesse ser feito o sacrifício. Mas Abraão sabia que o Senhor iria providenciar, porque quando Isaac pergunta, pai, tá aqui a lenha, tá o cutelo, tá tudo pronto, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz para Deus proverá. Quando Abraão deixa os servos, né, lá antes de subir o monte, fala assim, ó, fiquem aqui, nós voltaremos. Ele fala que eu voltarei. Ele diz, nós voltaremos, porque ele sabe que o Senhor iria providenciar o cordeiro. Ele sabia disso. Então essa fé de Abraão é a mesma fé que nós precisamos ter nas promessas do Senhor, porque cada uma delas irá se cumprir, tá? E aí nós vamos ver através de Jacó nascer, aliás, através de Isaac nasceu Jacó e nasceu Esaú. Esaú, ele perdeu o direito de primogenitura, porque ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. E orientado pelo pai, naquele momento de fúria, de revolta de Esaú, quando, né, Jacó engana Isaac, que já está com os seus olhos já cansados, não enxerga direito, e quando então o Senhor pede para poder, quando Abraão pede para Esaú, né, fazer um guisado para ele, nós vemos que Rebeca vai tramar, vai fazer esse guisado, vai mandar Jacó apresentar como se fosse Esaú, e Jacó se apresenta se passando por Esaú, e ele então vai herdar as promessas. E quando Esaú chega, descobre que Abraão já tinha recebido a promessa, e isso aí então vai gerar uma grande intriga, né, no meio da família. Esaú vai procurar matar Jacó, e então ele vai ser orientado a fugir, né, e a procurar então Labão, né, que é parente da sua família, para que ali ele encontre uma esposa e se case. E lá ele vai encontrar Raquel. Vai trabalhar durante 7 anos para ter Raquel como esposa, porém passa-se os 7 anos, em vez de Labão dar, né, Raquel como prometido como esposa, ele entrega Lia, porque era a filha mais velha. Mas porém Raquel era a mulher a qual Jacó amava. Porém Raquel também era estéril, tá? E Jacó, ele uniu-se a Léa. Léa vai dar a ele 6 filhos. E mais tarde, Deus vai abrir a madre de Raquel. E Raquel vai conceber a eles 2 filhos, que são Jacó e Benjamim. E nós vamos ver que ele vai ter mais filhos com as servas, né? Há momentos na história, a gente não vai entrar em detalhes, mas depois eu vou ver se eu consigo gravar mais outro vídeo antes do domingo, dando esses detalhes, tá? Para não ficar tão grande esse aqui. Tá, eu vou até marcar para eu não esquecer, falando sobre essas coisas em detalhes, para que aqueles que tiverem interesse ver, né? Lia, quando deixa de gerar, ela entrega a serva dela para que possa continuar dando filhos, e Raquel da mesma forma também dá a sua serva para poder gerar. E com a Bila, Jacó teve 2 filhos,
E com Zilpa, que é serva de Leia, ele teve mais 2 filhos, que vai formar as 12 tribos de Israel, conforme está lá em Gênesis 29, do 32 ao 35 e 30, do 1 ao 26. Tem até um post que eu coloquei, tá, no Face também, tá, com os 12 filhos de Jacó, tá? E nós vamos, Israel tá, a gente sabe que o nome de Jacó lá na frente ele é mudado, e a gente vai ver sobre isso também. E então, esses 12 filhos vai formar as tribos de Israel, tá bem? A promessa também dentro dessa separação, dessas promessas que o Senhor fez a Abraão, nós vamos ver a promessa do reino do Messias. Deus falou através do profeta Isaías que pela descendência de Jessé, quem é Jessé? O pai de Davi, que haveria de nascer aquele que seria, né, o Messias, que foi prometido para a redenção do povo de Israel, da nação Israel e de todos aqueles que nele creem, como um Salvador. Por isso ele é chamado de filho de Davi, o Emanuel, que é Deus conosco. Então a gente vai ver tudo isso se cumprindo através do chamado, através da descendência de Abraão, através dessas 12 tribos, né, que são feitas, formadas pelos descendentes. 10 filhos de Jacó e 2 netos dele. Vamos lá. Jesus e sua grandeza espiritual. A promessa registrada em Isaías 11, nos versículos 1 e 2, tem a característica jamais vista em qualquer parte do mundo. O texto ele diz assim, ó, que Jesus teria 7 Espíritos de Deus, como lemos em Apocalipse. E aí a gente tem dificuldades para poder entender essas promessas. Por que 7 Espíritos, gente? Esses 7 Espíritos, né, como está se referindo em Apocalipse 1, 4, 13 primeiro, no capítulo 4, no versículo 5, há quem veja contradições na Bíblia, mas não existe contradição nenhuma, tá, a respeito da Trindade, quando faz referência ao Espírito Santo. O único Espírito que é Deus ao lado do Pai, do Filho Jesus Cristo. Quando, né, para poder responder essa resposta, né, para poder responder essa pergunta, essa referência ao 7 Espírito, nós vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver, primeiro, é o Espírito do Senhor. Do que se trata? Trata-se do nome mais importante. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade. Então, esse resume a condição divina da terceira pessoa da Trindade. O Espírito de Deus, que está sobre mim. Sobre quem? Sobre Jesus Cristo. No momento em que ele esteve aqui na terra. E esse Espírito de Deus que estava sobre ele, levava ele a curar, a libertar os cativos e oprimidos, a anunciar a Cristo, o ano aceitável de Cristo, como está lá em Lucas 4, 18 e 19. Então a primeira qualificação, vamos dizer assim, né, é o Espírito do Senhor que estava sobre ele, que é utilizado, né, esta expressão lá em Lucas no capítulo 18 e 9. O segundo, o Espírito de sabedoria. Jesus expressou que tinha uma suprema sabedoria de Deus na sua vida. Em vários trechos da Bíblia, nós vemos que o Espírito de Deus tem essa característica e que transmite a pessoas a quem ele ama. Olha só, quando nós vamos lá para Efésios, no capítulo 1 e o versículo 17, diz bem assim, ó, Efésios 1 e o versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria e de revelação. O Espírito de sabedoria e de revelação. É um outro tipo que nós vamos ver aqui, quando diz, ó, o texto diz que Jesus teria 7 Espíritos de Deus. Um desses Espíritos é o Espírito de sabedoria. O outro, Espírito de inteligência. Deus dá pelo seu Espírito de inteligência sobrenatural a quem quer usar. Principalmente em momentos críticos. Por exemplo, o Senhor deu o Espírito de sabedoria a Daniel. Quando o rei quis matar todos os sábios, quando eles não conseguiram dizer para ele o sonho que ele teve, muito menos interpretar, não tinha condições alguma. Daniel, então, ele consegue interpretar o sonho que não foi revelado e dá o discernimento a ele. Então, nós vamos ver, a própria Bíblia diz assim, ó, há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos e nos dias de teu pai achou nele luz. Isso aqui quando já é o filho de Nabucodonosor que vê aquela mão escrevendo na parede. E aí a mãe dele vai dizer, ó, há um homem que tem no reino aqui que tem um Espírito dos deuses santos.
Ou seja, ele sabe que o que está nele não é dele. É um espírito, é o Espírito de Deus, eles não sabem o que dá o nome, é algo sobrenatural que é dado pelo Espírito Santo. E nos dias de teu pai, achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria de deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, Daniel 5:11. Então, esse espírito de inteligência que havia em Daniel, esse mesmo espírito de sabedoria que estava no próprio Senhor Jesus Cristo e que o Senhor concede também esse espírito de inteligência, tá? Isso está claro na Bíblia. Outro espírito que estava sobre ele, o espírito de conselho. A promessa do nascimento de Jesus como um menino, que foi feito 740 anos antes de Cristo, diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tá? Então esse é um espírito de conselho. Outro espírito de fortaleza. O espírito do Senhor também é apresentado como espírito de fortaleza, porque Jesus é, vamos dizer, uma das qualificações, Deus forte. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O Espírito de Deus, ele não é precipitado, ele é equilibrado. Ao mesmo tempo que o espírito de fortaleza, ele também é de amor e também é de moderação. Outra característica do espírito, vamos dizer assim, de conhecimento. Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas em todos os tempos, mesmo aquelas que ainda não vieram a acontecer, ele tem conhecimento. E o conhecimento de Deus, ele é ilimitado. Paulo, orando para os Efésios, em Efésios 1:17, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos veja em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha, novamente falando sobre o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. E o sétimo, o espírito do temor ao Senhor. Isso aqui a gente precisa. O temor do Senhor significa respeito, significa reverência. A quê? Ao seu santo nome. Tem muita gente que não tem. Por quê? Perdeu o respeito, perdeu a reverência ao Senhor, entra, né, na presença do Senhor de qualquer forma, com a vida desconcertada, começa a fazer petições, achando que o Senhor vai ouvir antes que haja o arrependimento, porque quando Salomão acaba de orar na inauguração do templo, que ele faz várias petições em prol do povo, o Senhor diz para ele: se o meu povo se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então tem condições para o Senhor abençoar. E é essa reverência, é esse respeito, é esse temor que faz com que nós humilhamos, nós nos descemos, faz com que nós melhoramos dia após dia para continuarmos sendo íntimos de Cristo. Não é um sentido de medo, que às vezes as pessoas acham que temor é ter medo. Não, temor não é ter medo, temor é respeito, é reverência. Olha só o versículo como diz: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai e fazei, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. E deu-lhe ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor. Como? Com fidelidade e com coração inteiro. João 4, lá do 16 ao 18. É o que nós precisamos. Precisa ter em nós também este espírito de temor, de reverência, de respeito à palavra do Senhor. E para finalizar, fala-se sobre as promessas de salvação para Israel. Quando Paulo orava lá por Israel, gente, a gente vai ver que ele expressava uma tristeza nesta oração, porque a gente vê bem claro ele expressando a sua visão sobre esse povo eleito. Aquelas qualificações por Paulo, vemos que o Senhor teve concertos com Abraão, com Isaac, com Jacó, e ele cumpre a palavra prometida àqueles homens escolhidos por ele. Ele, para proclamar o seu plano de salvação, não apenas para Israel, mas também para toda a humanidade. Quando o povo de Israel desobedeceu ao Senhor e clamou por misericórdia, ele ouviu e ratificou o seu concerto com os patriarcas. As promessas feitas a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação e nele seria bendita todas as famílias da terra, ainda está de pé.
porque Deus, ele não muda. A Bíblia assegura-nos que Israel será salvo, ainda que não totalmente, os remanescentes, porque só é salvo aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que arrependeram dos seus pecados, estes serão salvos. Na mesma epístola, Paulo escreveu profeticamente: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, o que quer dizer é que Deus salvará a nação em todo Israel, em toda a nação de Israel, onde houver remanescentes, o Senhor irá alcançar. Estes serão salvos através das promessas que o Senhor fez, através dessas remanescentes que permaneceram firmes, que não deram as costas para o Senhor, que não cultuaram outros deuses, que permaneceram fiéis à palavra do Senhor, que não olharam, né, para outros, que deixaram de lado o temor e a obediência. Esses remanescentes é que serão salvos. Assim como nós, que somos a igreja de Cristo, também. Nem todos, a Bíblia deixa claro, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, porque não adianta a gente apenas dizer que somos crentes e não servirmos a Ele. É necessário servirmos a Ele, custa o que custar, paga o preço que pagar. É necessário que nós permanecemos obedientes, tementes à palavra do Senhor. O que nós devemos sempre lembrar: não é título de igreja que vai salvar ninguém. Ninguém. Não é título de igreja não, mas é o nosso temor, a nossa obediência a Deus. Lá no céu não vai ter uma igreja presbiteriana, uma batista, uma assembleia, uma quadrangular, não. É uma igreja universal, formada por um povo que deu ouvido à palavra do Senhor, que obedeceu a sua palavra e agora suas promessas estão se cumprindo. É um remanescente que em meio às batalhas, que em meio à perseguição, eles permaneceram firmes. Então nós somos uma igreja só, uma igreja universal de Cristo, espalhada pela terra, por mais que tenha placas e nomes diferentes, mas a palavra ela é única. E é essa palavra aqui que deve ser vivida sem nenhuma alteração, né? Porque existe muita gente aí, né, alterando, adulterando essa palavra aqui para poder adequar os seus maus costumes à palavra, né? Adequar a palavra à sua vida, não. É os seus pecados, querer encobrir os seus pecados, querer permanecer nos seus erros, querer permanecer com suas vidas desconcertadas, né? Distorcendo não, né? Torcendo a palavra do Senhor, tirando delas palavras que não existem, colocando significados não existentes para poder adequar suas vidas de pecado. E é só enganação. Não adianta, só está perdendo tempo. Então continue vivendo a vida devassa como está, se não quer ter a Deus. Mas se quer realmente servir a Deus, é necessário abrir mão dos nossos desejos e servir assim como Ele nos ensina. Porque as promessas dele vai se cumprir na minha vida, na sua vida, se houver obediência. Mas de salvação vai ser para aqueles que creem no Senhor. E se eu crer e obedecer, serei salva. Você será salvo. Mas o arrebatamento da igreja, ele acontecerá. Tirar daqui da terra aqueles que foram fiéis, tementes e obedientes ao Senhor. Não depende da minha vida, nem da tua, nem de ninguém. Mas fazer parte deste povo que vai ser retirado, depende da minha obediência, da minha vida com Deus. Então que nós possamos abrir os olhos para que as promessas do Senhor possam se cumprir em nossas vidas, que nós possamos interceder para as almas que estão perdidas, para que a promessa do Senhor se cumpra, e que nós possamos, né, fazer, né, com que o id dele seja, né, todos os dias na nossa vida evidente, que nós não viemos parar de fazer a obra, de levar essa palavra, de ensinar essa palavra, e que as pessoas venham crer nessa palavra e ser alcançados também pela essa promessa. Que o Senhor Jesus os abençoe. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, tá? Ajude nessa divulgação e que o Senhor os abençoe. Se ficou alguma coisa que vocês esperassem, né, ter a mais para que vocês pudessem desenvolver, ou algum ponto que não ficou bem claro, está um pouco obscuro e que vocês desejariam entender mais, ter uma compreensão melhor para poder facilitar na aula, deixa aí no comentário também, que aí a gente vai montar uma aula com isso. Eu queria saber mais a respeito da formação das 12 tribos, queria saber mais sobre a divisão lá dos 2 reinos, como que se deu. Queria saber mais a respeito da destruição do Reino Norte, sobre o cativeiro lá babilônico. Coloca aí nos comentários, vai dando as suas sugestões também de algo que não está claro, que você não conseguiu compreender, para que a gente possa manter um plano, fazer, né, um plano de aula e desenvolver um conteúdo para que nós possamos apresentar, para facilitar a compreensão. Até porque durante a aula pode surgir alguma dúvida, talvez não dê tempo para você tirar naquele momento, mas você pode tirar individualmente ou em outra ocasião, tá bem? Então fiquem na paz.
Obrigada por vocês estarem acompanhando, obrigada por fazerem parte, né, deste ministério, que o Senhor Jesus possa os abençoar, que o Senhor Jesus possa, né, continuar com as suas mãos estendidas sobre as suas vidas e que as promessas do Senhor possam se cumprir na vida de cada um de vocês. Então seja fiéis, seja temente ao Senhor, porque vale a pena nós obedecermos, pagarmos o preço para poder alcançarmos a nossa vida eterna. Tá? Um beijo grande no coração de vocês. Não esqueçam, tá, gente? Me ajude divulgando, compartilhando. Saiu aqui, já vai lá, compartilha, curte, deixe seu comentário e vamos levar esta palavra para outras vidas também. Que o Senhor os abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.